Aqui vamos para mais uma aula. Aqui eu vou dar início a uma sequência de vídeos onde eu vou falar sobre princípios. E primeiro, você precisa entender a diferença do que é princípio e do que é regra. E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Se você está gostando dos vídeos que eu estou fazendo, curte, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você ser notificado sempre que surgir um vídeo novo. Vamos lá para o tema desse vídeo. Então, o que é princípio, né? Princípio, ele é natural. Regra é criada pelos homens, né? Ou seja, nós, pessoas, criamos regras, seja regras para nós mesmos, para nossa vida, regras às vezes para a vida dos outros, com as pessoas com quem a gente se relaciona. A gente às vezes cria regra para as outras pessoas. Então preste atenção. Regra é criada pelos homens, princípio é natural. Dá um exemplo de princípio, por exemplo, o princípio da semeadura, né? Você vai colher o que você plantar. Se você planta uma semente de abacate, você vai colher abacate. Você nunca vai plantar uma semente de abacate e colher manga, por exemplo. Você não vai plantar uma semente de abóbora e colher melancia. Então preste atenção. Isso é um princípio natural. Você vai colher o que você plantar. E isso não só nos exemplos aí de frutas vegetais, não. Eu estou te dizendo, isso acontece no seu relacionamento. O que é que você está plantando? Quando você se relaciona com outras pessoas, você está plantando ódio, né, rancor, né? Olha o que você está plantando, porque você colhe de volta. Pode ter certeza. Você planta coisas boas ou coisas ruins, porque a colheita ela vai vir. Então, isso é um princípio natural. Outro exemplo que eu posso dar para você entender o que é um princípio natural é que na natureza existe a forma esférica, né? A forma de uma bola. A bola, com esse formato esférico, ela funciona como um princípio que é utilizado em vários esportes. Ou seja, quando você pratica futebol, basquete, tênis, todos esses esportes que utilizam da bola, independente da bola ser diferente, eles estão usando o mesmo princípio, o princípio da esfera, que é natural. Então, se a bola é um princípio, o que é que eles criam? Cada esporte desse é diferente. E cada esporte tem suas regras. E as regras do futebol é diferente das regras do basquete, são diferentes das regras do tênis. Então, essas regras foram criadas por quem? Por quem criou o esporte, pelos homens. Os homens criaram essas regras e eles utilizam um princípio, que é o princípio da esfera lá. A bola funciona como princípio. Então, independente das regras de cada esporte, o princípio ele é utilizado em todos, né? Todos os esportes, né? Que utilizam esse princípio da esfera. Então, perceba que a esfera realmente é algo natural. Se é natural, ela é um princípio. Não daria para praticar aquele mesmo esporte seguindo aquelas regras com um princípio diferente. As regras elas podem até mudar, mas o princípio, se ele mudar, perde o sentido. Então, isso você tem que levar para várias coisas na sua vida. Quais são as regras que às vezes você cria para o seu comportamento, no seu dia a dia, regras que você cria para você, porque elas podem te limitar. Só que você pode trocar essas regras. O que você não pode abandonar são princípios naturais, porque sempre que você cria uma regra que fere um princípio natural, você vai gastar mais energia, esforço e tudo mais, e vai ser ruim, né? Se a gente olhar até mais macro, o que aconteceu ao longo da história quando regras foram criadas ferindo o princípio da vida, né? A gente pode citar casos horríveis, né, que aconteceram na história da humanidade, né? Lá na Alemanha e em vários outros lugares, quando um princípio, por exemplo, da vida foi violado, né? Se criou uma regra e aí as pessoas que viviam por regra, mas a regra é essa, eu preciso seguir essa regra. Aí vai, segue a regra e faz coisas absurdas que ferem princípio, né? Então, mas sempre que você tem uma regra e você vive debaixo de uma regra que fere um princípio, as consequências não serão boas para você, de modo geral, para todo mundo ali à sua volta e tudo mais. Então você tem que entender de regra e de princípio, né? Outro exemplo, quer mudar o seu corpo, né? Seja sincero com você. Qual é o princípio que está por trás? É a saúde? Realmente você está valorizando a sua própria vida? Você quer praticar atividade física e ter disciplina na prática de atividade física porque você precisa mudar a sua saúde? É porque você, se for isso, é um princípio que você está seguindo. Da mesma forma que você fala, mas eu quero ter um corpo bacana pro verão, para estar com aquele corpão bonito. Isso é autoestima, outro princípio, se você se valorizar. Então,
aí tá ok, beleza, vai ser mais fácil, isso vai até virar um hábito, se você está fazendo atividade física por princípio. Agora perceba quando você faz por regra, porque eu tava gordo, aí eu fui o educador físico, ele passou para me fazer tantas séries, tantas vezes na semana, e você está seguindo regra. Você está seguindo aquela regra, você não está fazendo o exercício físico porque você quer fazer por um princípio, mas sim por regras. E aí vai ser ruim, igual a dieta. Você vai fazer dieta e seguir várias regras que um nutricionista te passou porque você tem que seguir, porque eu tenho que emagrecer, a regra, eu tenho que fazer isso e isso. É por regra que você está fazendo, aí você vai precisar de muita disciplina, você vai precisar se esforçar muito porque você está fazendo por regra, para seguir uma regra que estabeleceram, que você deve seguir. Diferente de fazer por princípio. Eu preciso fazer essa dieta porque minha saúde não está legal, eu quero valorizar a minha vida, né? Eu quero viver vários anos e do jeito que tá não dá, eu vou fazer por princípio. E aí você muda toda essa relação. Não tem problema, não é por regra, é porque realmente eu não quero, isso aqui não faz sentido para mim. E aí eu começo a viver por princípio, não por regra. Regra minha, regra que os outros impõem para mim seguir. Se ferir um princípio, eu não vou seguir. Então, preste atenção, porque tem muita gente que vive debaixo de regra e algumas regras ferem determinados princípios. Se você vive de regra, você não é bom de princípios. Você tem que ser bom de viver por princípios e não por regras. De modo geral, era isso que eu queria passar aqui, essa diferença entre regra e princípio, e nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre determinados princípios. Então fica ligado, ativa as notificações aqui no canal para você ser informado sempre que sair um vídeo novo, os próximos vídeos. Então te vejo no próximo vídeo, na próxima aula.